Quando fala esse nome Carral, me dá uma vontade de falar de Carral. Mas dá uma vontade mesmo brava, gente. Só que eu já falei, então você pode ver a pregação depois. Tem a pregação na internet? Então tem, gente, já falei. Então você já pode ir para casa, aleluia, amém? Tá feliz ainda? É que os meninos tocaram muito, daí não sobrou tempo e não consigo falar pouco. Então, o que eu faço agora? Ou eu não vou falar, eu falo até 00:45. O que vocês preferem? Tô brincando, era só para deixar vocês sabendo que eu vou atrasar um pouco aqui. Meus amigos, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E quando você sabe que Jesus tem uma coisa na sua vida, com você, quando você sabe que Jesus tem uma coisa para você fazer parte, essa alegria, ela está liberada para você. Essa alegria não está liberada para o mundo, que essa alegria não é para você comprar uma coisa que você quer, essa alegria não é para você conquistar uma pessoa que você quer, essa alegria não é para você conquistar um trabalho que você quer, essa alegria nem é para você conquistar uma cura que você deseja. A alegria do Senhor é a nossa força, ela é quando você se sente fraco. Vamos lá, alguém? Quando você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, esperando um tempo apropriado de Deus, mas de repente, não acontece exatamente o que você queria. Vou tentar fazer você entender isso um pouquinho hoje. Números capítulo 13, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para a missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou para o deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Digam, eram chefes. 12 tribos, 12 chefes. Você acha que esses caras eram pessoas comuns? 12 tribos, divide Pindamonhangaba em 12 bairros. Em vez de ter um prefeito, cada bairro tem um líder que governa aquilo. Você acha que eles eram fracos? Não pode, né? Eles eram homens fortes, eles eram homens inteligentes, eles eram homens cheios de conhecimento, treinados, experimentados. Se você pudesse ter uma mesa com qualquer um deles, ia ser muito bom. Eles eram chefes de cada tribo. Gente, que maravilhoso ver Poema Music aqui tocando. Eles são líderes de adoração, eles são bons músicos, pessoas experimentadas. Esse CD podia ter sido gravado muitos anos atrás, mas o Senhor queria experimentá-los, amadurecê-los, e nesse exato momento a gente tem recebido convite para levar o Poema Music para algum lugar, e a gente nunca foi em lugar nenhum, só na Poema. Mas se você senta com qualquer um desses 3 ministros que estavam ministrando agora, tem muito conhecimento, tem muita experiência, tem muita testemunho. Queria dizer para você que uma conferência como essa você não faz sem líder de GC. Uma conferência como essa você não faz sem evangelista, você não faz sem pastor. Eu recebo a graça de vir aqui e poder falar nesse dia tão especial, do qual eu não trabalhei o ano inteiro aqui com vocês. Eu trabalhei o ano inteiro com quem lidera vocês, mas não trabalhei o ano inteiro com vocês, porque nem dá. Se a gente for ter um tempo de mesa com cada membro da Poema hoje, a gente vai ficar próximos 10 anos tendo um tempo de mesa com pessoas diferentes todo dia, e não vai chegar o dia dos próximos membros que ainda vão chegar. Então um dia Moisés estava sobrecarregado, e o sogro dele chegou para ele e falou: cara, tem uma ideia para você, você não consegue fazer tudo sozinho, levante líderes. Então nesse dia nasceu o Sinédrio, 70 homens capazes. Mas não é só escolhido, o Espírito que estava sobre Moisés foi repartido com esses 70 homens. Hoje, para a glória de Jesus, tem Poema
em 17 lugares diferentes. Não dá para estar em todo lugar. Uma das pessoas que eu gosto muito de enviar quando eu não posso ir é minha irmã Larissa, a esposa do Brisa, porque essa menina tem um dom absurdo, ela consegue repregar exatamente o que eu pregaria se eu fosse. Então se eu mando um áudio para ela e meu esposo fala lá, eu ia pregar isso, pode ir no meu lugar? Só que ela tem um dom de Deus que ela tira a minha história e põe a dela. Você tem certeza absoluta que a pregação é dela. E está tudo bem? Está tudo bem, porque a pregação, quem pregou primeiro foi eu, mas a pregação não é minha, eu li na Bíblia de Jesus, amém? Ouvi uns pedaços de outros caras, recebi faíscas de algumas pessoas. Não se faz um reino sem muitas pessoas, não se forma uma família sem muitas pessoas, não dá nem para você viver feliz sentimentalmente sozinho, tem que arrumar mais alguém. Tem que arrumar mais alguém. Então Moisés falou, quero 12, e aí no dia da conferência, às vezes você pode sentir, poxa, eu podia pregar na conferência, né? Eu podia tocar na conferência. E se eu falasse para você que eu não queria vir pregar hoje, você acredita? E se eu falasse para você que eu tenho recebido tantas notícias ruins que há 20 minutos atrás eu não queria sair de casa? Muitas vezes os que gostariam de pregar não são chamados, e aqueles que não têm condição, Deus chama e diz assim para eles, você pode ir hoje? Você fala, hoje não. Então vai lá assim mesmo, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu falei, então tá bom, aprendi. Então assim que eu contei para o mineiro o que aconteceu, ele falou, cara, e agora, você vai ficar aí? Eu falei, não, agora que é bom ir, porque daí confunde o diabo. Amém, gente? O diabo tinha certeza que eu não vinha, eu também, mas Deus despistou o diabo, aleluia, e eu estou feliz, porque quando eu era imaturo eu pensava, o dia que dá tudo certo, Jesus está feliz comigo, o dia que dá tudo errado, o diabo está vencendo. Essa é a coisa mais imatura que você pode pensar. E deixar que isso roube a sua alegria é mais imaturo ainda. Vamos lá, alguém, a alegria do Senhor é a nossa força. E se Deus resolveu escolher você de espia para a terra prometida, não tenha medo. Você foi treinado muito tempo para esse dia. Poema Music fez muito culto ruim para poder fazer esse culto bom. Nós somos uma igreja boa, tem igreja ruim que o pastor fala no talkback aqui, agora toca essa, agora faz isso, agora grita para as pessoas ficarem de pé. Vocês não acreditam, mas já chegou a esse nível, não vou falar quem é. Pastor manda nos caras lá de baixo. Se alguém um dia falar no microfone que eu tenho que fazer, eu jogo o microfone na pessoa. E eu digo para vocês que vão tocar na igreja dos outros, que mandem vocês fazer a mesma coisa. Porque ou você foi treinado e as pessoas confiam que você está capacitado para Deus te usar, ou não chamam você para fazer. Isso é uma igreja imatura, isso é circo. É no Projac que você tem um retorno de ponto que diz o que você faz. Mas na presença de Deus você é experimentado, você é cheio, você é amassado, você é usado, e para que Deus não permitir que você se orgulhe, você também é provado. Vamos lá, alguém, diga aleluia. Então comigo está tudo certo, eu não sei com você. Está tudo certo ou está tudo errado com você? Números capítulo 13, versículo 18, Moisés deu uma instrução. Quem não segue instrução, não se sustenta. Mas eu vou ter que ouvir homem. Pior que Deus gosta disso. Falei do talkback que é abusivo, mas instruções apostólicas e palavras proféticas não são abusivas. Assim como o diabo usa pessoas para roubar alguém. Você sai na rua, alguém te rouba. Foi o Espírito Santo que usou aquela pessoa? Não, foi o diabo que está tomando posse daquela vida. Alguém começa a prostituir o seu corpo e destrói um lar. Foi o Espírito Santo que usou aquela pessoa? Não, foi o diabo. Então assim como o inimigo usa pessoas para destruir, Deus usa pessoas para restaurar.
Mas a verdade é que sempre tem pessoas envolvidas no meio de anjos e demônios. Deus e o diabo. Que lado que você está jogando esses dias? Números 13 e 18. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte. Instrução precisa. O povo é forte ou fraco? São muitos ou poucos? Se a terra que eles habitam é boa ou é ruim? Se a cidade que eles vivem tem cidade sem muros ou fortificada? Se o solo é fértil ou é pobre? Se existe floresta ou não? Seja corajoso, traga algum fruto da terra. Era a época do início da colheita de uva. Ô gente, você manda um cara para ver se a colheita é boa, o cara não manja de colheita, só come McDonald's, nunca foi na roça, pisou na areia da praia e chorou: mãe, meu pé tá sujo. Criançada que não comeu içá, não comeu içá e tomou vacina do Covid. Criançada que espirra, explode, quase morre, é alérgico a tudo. A gente lá em casa cresci já lambendo a parede, a geladeira, não era alérgico a nada. O glúten entrava em nós, morria. Lactose entrava em nós, morria. Para esses caras ver se o povo era forte ou fraco, tinha que ter um mínimo, um governo cognitivo, emocional. Para saber se era muito ou era pouco, tinha que saber um pouquinho de matemática, tinha que ter noção das coisas. Para ver se a terra era boa ou ruim, aí tem gente que vem: depende, o que é bom? Sai para lá, rapaz. Se você vai espiar a terra, você tem que estar treinado para ela, senão você não pode governar na terra, senão você só vai junto na mudança. Tem gente que fala: nossa, estou me sentindo igual o cachorrinho perdido no caminhão de mudança. É assim que muita gente vive a vida. Você é responsável pelo seu futuro. Vamos lá, alguém, gente, responsável pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro da sua esposa. Você é até responsável por sua esposa refletir quem você é, e ela sempre reflete. Esposa zoada, marido é estragado. Esposa bem, marido governante. Você quer mesmo saber como é meu ministério? Olha para a Érica Barreto. E se você quer saber como é que é o ministério dela, olha para mim. Porque se esses ministérios são falhos, nós somos falhos. Se eu estou mais intrépido que a minha esposa, estou mais arrumado que a minha esposa, estou mais inteligente que a minha esposa, e ela está andando lá no vácuo, eu tenho algum governo desonesto com a minha casa. O Senhor não fez a mulher para mandar no marido, isso é Jezabel. Nem fez o marido para mandar na mulher, isso é machismo. O Senhor tirou ela do lado para que eles andassem juntos. Me lembro de um dia muito especial. 5 anos atrás, Mumu estava chegando na nossa vida, Samuelzinho Barreto. Peguei a Radassa, minha filha, enganei ela, falei assim: Rádio, mesma idade mais ou menos da filha do Brisa. Rádio, a Tatá vai fazer aniversário, sabia? E ela já não foi, mas é que vai fazer agora, fora de época, porque não deu aquele dia. A gente precisa ajudar a Larissa precisa comprar um anel para ela, 2 brincos, mas ela não pode saber, então você empresta a sua orelha, seu dedinho, vamos lá escolher. Levei ela numa loja top, não foi bijuteria que ferrugem na orelha, foi uma loja top. Tem bijuteria boa, tá? Não estou falando mal de bijuteria. Eu levei ela numa loja top, ela escolheu os brincos, ela escolheu a pulseira. Eu falei: como você me ajudou, eu vou te dar um anelzinho. E ele veio aqueles presentes e ela pensando que era para Thalissa. Levei ela para jantar no melhor restaurante de Taubaté, só eu e ela. Chegou lá, eu pedi bebidas para a gente brindar, bom prato de comida, uma boa sobremesa. Ela: pai, por que você está fazendo tudo isso? Falei: porque nunca um homem vai levar você para jantar antes do papai, nem vai te dar flores antes do papai.
muito menos joias antes do papai. Saquei dela, meu Deus, era para mim, não acredito. Você me enganou. Qual mulher que não gosta de ser enganada, gente? Então também eu fui o primeiro homem que enganou ela. Gente, eu ando muito ocupado com igrejas, mas como que eu não consigo arrumar um dia para fazer um jantar de princesa com a minha filha? O nome disso é governo. Eu não estou treinando ela para perder ela com um cara que se droga e está perdido no tráfico e no funk. Toda menina que encara isso, ela tem um desgoverno do seu pai. E ela na verdade escolheu um cara igual ao pai dela, desfrequenciado da vida. Presta atenção, eu estou treinando minha filha para ser um espia amanhã, para ela olhar para a terra que mana leite e mel da parte do Senhor, e ainda que tenha inimigos lá, eu estou treinando ela para saber se a terra é boa ou se é ruim, se é forte ou se é fraca, se tem muito ou se tem pouco, se ela deveria entrar ou se ela não deveria entrar, se os frutos têm qualidade ou não têm qualidade. Quando eu treino a minha filha para entender isso, ela entende sobre marido, ela entende sobre família, ela entende sobre futuro, ela entende sobre o destino dela. Vamos lá, alguém, gente. Você não treina, você não tem alguém expert, e dá trabalho, irmão. Ensinei Radassa a nadar, ela nada muito bem. Quando chegou o Mumu, parecia um pato. Ele espancava a água, mas não nadava. Eu falei, Deus, desisto. Eu já 2 filhos que ensinei a nadar, eu não consigo ensinar um terceiro. Eu realmente não tinha mais paciência. Leandro, o que isso tem a ver com a pregação? Tem muito a ver. Se você veio para ouvir só espiritualidade, você deve estar largando a sua parte natural de qualquer maneira. E pode orar o quanto que você quiser, não vai acontecer, porque espia que é bom de ver coisas espirituais, mas não é bom de ver coisas naturais, não viu nada daquele lugar, porque ninguém mandou ver se tinha demônios voando, se tinha pombagira, se tinha Zé Pilintra, mesmo porque a gente não é macumba, então a gente nem devia saber o nome desses bichos aí, a gente devia saber o que é Abaddon, Apolion, mas não precisa saber o nome de demônio, saiba quem é El Shaddai, Jeová Tzidkenu, Jeová Sabaote, Jeová Nissi, Elohim, esses são os nomes de Deus. Era isso que a gente deveria saber, a gente é especialista nas coisas de Deus. Alguém está feliz ainda? Vê se tem floresta, não tenha medo, sejam corajosos. Foi os 12. Os 12 foi. Pega a cena, Números 13, verso 23. Quando chegaram lá no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Você consegue imaginar a cena? Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento naquela terra. Quantos dias durou? 40 na Bíblia é um período de provação. Segundo a Radassa, minha filha, Deus tem um 40 para todo mundo. E Ele quer me aprovar ou quer me reprovar? Ele quer que você saiba quem você é. Um aprovado ou um reprovado. Período de provação, eles ficaram lá. Esse cacho de uva era em torno de 70, 80 quilos. Um cacho de uva. Era 2 caras para carregar o cacho de uva de volta. Mas quem é que precisa de uva, Leandro? Eu quero minha vitória. Ô, fofinho, você não sabe o que representa cacho de uva? Representa que o tempo de cantar chegou, representa que o tempo da colheita chegou, representa que aquilo, depois de um processo de prensa,
se torna um vinho novo, e isso é usado para celebrar e trazer alegria. A uva aponta para um novo tempo e uma nova estação. Então eu não quero ser abalado com más notícias, eu quero saber onde é que está meu cacho de uva, porque cacho de uva fala mais com pessoas espirituais do que coisas naturais podem falar junto com espirituais. Tem gente que vê guerra, tem gente que vê treta, tem gente que vê coisa dando errado. Eu não quero saber, eu quero saber onde é que está o meu cacho de uva. Tem dia que a gente quer saber demais, e Deus só queria que você enxergasse a uva, só queria que você enxergasse sua filha, só queria que você enxergasse seu marido. Gente, a Érica aprontou uma comigo. Posso contar, amor? Já estou contando. É que ela está aqui hoje, então eu vou mais calmo. A Érica aprontou uma comigo, gente. Não façam isso, gente. Não foi de Deus. Sexta-feira eu dei tchau para ela, saí de casa. Sábado ela me ligou várias vezes, eu estava dormindo aqui, meu dia, porque é ruim demais voar, gente. E aí eu estava dormindo, depois ela nunca mais falou comigo. Aí meu irmão falou para mim terça: e a Érica, como é que tá? Falei: sei não, mano. Ele cortando meu cabelo: como que você não sabe? Eu falei: cara, já viu mulher quando para de falar com a gente? Você não tem certeza se ela faz isso para você ir correndo falar com ela, ou se realmente significa: cara, eu não quero falar agora. Então mulher também engana a gente. Aí eu fiquei meio assim: cara, será que ela está querendo ficar quieta para eu falar: ô, tudo bem, como é que tá? Ou será que ela está quieta porque eu fiz alguma coisa que eu não devia? Mas daí eu já decidi o que eu pensei. Ela está preocupada que está trazendo minha sogra embora, e ela está se despedindo da mãe dela. Eu acho que ela está atarefada com isso, então ela esqueceu de falar comigo. Aí eu estou na igreja em Jacareí, comendo no final do culto, é quarta, e a minha mulher não falava comigo desde sexta. De repente chega alguém e bota a mão no meu olho. Aí a primeira coisa que eu pensei: quem que põe a mão no olho de um cara que usa óculos? Mas aí eu percebi que não tocava no óculos. Eu falei: pelo menos é inteligente, sabe não borrar o óculos da gente. Nessa o Vande fala: ei, Jaque. Eu falei: meu Deus, é a mulher dele, ainda bem que eu não falei nada. Mas daí eu pensei: por que a Jaque está doida, tampando a visão da gente? Mas crente é louco, né? Vai que a pessoa tampa e depois: recanará-se, assim diz o Senhor, o inimigo está tampando seus olhos. Então eu estava topando. Não é, gente? Porque os crentes também enganam a gente, não é verdade? Daí no final ouviram assim, é minha mulher. Tomei um susto, falei: caraca, mano, o que é isso? Ela gostou da surpresa, e eu que diga que não. Mas eu adorei, amor. Foi muito bom, foi maravilhoso. E eu contei isso só para você sorrir, não tem nada a ver com a pregação. Vou voltar para a pregação agora. Não, é que eu esqueci porque eu contei isso. Eu contei por algum motivo. Obrigado, Brisa. Por que eu contei isso, gente? Era alguma coisa que tinha muito a ver com isso, de verdade. Daqui a pouco eu já lembro. Gente, os caras voltaram daquela viagem. Acabou os 40 dias, trouxeram cacho de uva, figos. Números 13, verso 26. Então eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram o fruto da terra e deram o seguinte relatório. Gente, você mostra o fruto que ninguém nunca viu e dá esse relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui está o fruto. Pá. Imagina a reação do povo. O novo lugar que Deus vai dar para nós, Poema Pinda, o novo lugar que Deus vai dar para nós, família Carral, é o lugar que só os frutos já são assim, ó, poderosos. Imagina o que vem além desses frutos que só estão sinalizando nova estação para a gente.
Escreve o que eu estou falando, irmão, porque olha, eu estou 91 dias, não 40, só olhando as coisas que Deus quer fazer. Já estou batendo o recorde dos espias de Israel, eles que chorem. Gente, eu não gosto do jejum de Daniel. Tem outros jejuns na Bíblia que ninguém faz, só que é o do Daniel. A gente devia fazer o nosso jejum. Talvez você seja vegano, você faz o jejum do Daniel, não tem nem graça. Você só continua na mesma vida. Às vezes você é vegetariano, vai fazer o jejum de Daniel, continua na vida normal. Agora manda um gaúcho, do fogo de chão, fazer o jejum do Daniel. Sabe o que ele diz? Bah! Cara, faz o seu jejum. O que tem te atrapalhado, tem dificultado, tem chamado a sua atenção? Mergulha no seu jejum. Devia ter jejum de Leandro, jejum de Daniel, jejum de Érica, devia ter jejum de todo mundo. É o seu propósito com o Senhor. Aí vem Números 13, verso 28, a reação da galera. Versículo 28. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades fortificadas, muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas, que vieram do Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus. Eles vivem lá na região montanhosa dos cananeus. Quem eram esses homens? Homens que hoje em dia simbolizam homens que estão sobre 7 montes. Eles eram poderosos na política, poderosos no meio artístico, poderosos na educação. Quem somos nós? A gente é Pindamonhangaba. Tem um monte de gente que porque é de Pinda, porque é de Taubaté, porque é mineiro, porque é baiano, porque é nordestino, porque é paulista, fica achando que Deus te amarrou lá naquele lugar, e nunca você vai tomar lugares altos. Ah não, isso não é para mim. Isso é para os amalequitas, é para os cananeus, é para os hititas, é para os jebuseus. Ei, se Jesus está falando para você ir para uma terra nova, ir para um lugar mais alto, não tenha medo das palavras de Jesus sobre a sua vida. Não tenha medo disso. Vamos lá, alguém repete comigo. Mas ainda bem que tinha um homem incrível lá, Caleb. Números 13, verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Eu gosto de ler isso. Um monte de fracassado falando: eles são fortes, eles são grandes, eles dão medo. Leandro, como que é morar lá nos Estados Unidos? Tem que ter documento, tem que ter dólares, tem que ter fé, irmão. Estou me lascando 4 anos lá, mas já tem uma farm, já tem a documentação para levar missionários, e muito em breve vai ter uma igreja enviando pessoas. Em qual país? No país mais incrível do mundo. Deus tirou a gente de Tremembé e nos enviou para as nações da terra em nome de Jesus. Vamos lá, alguém, gente? Vai ficar amarrado nos problemas que arrumaram para você? Vai ficar com medo da bagunça que as pessoas estão fazendo ao seu redor? Caleb disse: cala a boca, galera. Isso sou eu que estou dizendo. A Bíblia é mais educada que eu. Então Caleb fez o povo calar-se. Tem evangélicos que imaginam alguém assim, ó. Silêncio, por favor. Irmão, tem reunião de gente assim, ó, que você tem que falar: cala a boca. Tem dia que o único jeito do seu marido ouvir é falar: cala a boca, meu amor. E tem um jeito de calar a boca do marido: chupa a boca dele, cala na hora. Posso ouvir um amém, meninos? Estou falando a verdade. Dá uma mordida na boca do seu velho aí, você vê.
pouco devagar, senão você fica viúva. Pode dar um tadalafila no coração dele aí, cuidado. Caleb disse: cala a boca, galera, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Vamos lá, alguém, gente. É essa notícia que eu vim trazer para você hoje. Você está orando de joelho faz tempo por uma coisa? Não? Então levanta e vai tomar posse da terra que Deus está preparando para você. Tem umas irmãs aqui que tem que tomar posse do varão que Deus está dando para você, porque os varões parecem aqueles 10 espias fracassados. Quando viu o tamanho da mulher, quando viu o tamanho do emprego que ela tem, o tamanho do carro que ela tem, o tamanho da bolsa que ela tem, ela é hitita, amalequita, ela é riquita, playboyzita, ela é intelectualzita. Estou com medo, pastor. Sai para lá. Números 13, verso 31, a reação continua. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é forte demais para nós. Ô gente, nem precisava do diabo nessa luta aqui. Basta gente medrosa, já está bom. Ô gente, você fica andando com medroso. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja Carral, ela tem um tesouro: o órfão, a viúva, o estrangeiro. Você tem que ser quem cuida deles. Você não tem que ser eles. Leandro, como você fala isso? Eu sou viúva, minha sogra também, biviúva. 2 vezes ela perdeu o marido. O pai da Érica morreu, o pai do Tiago morreu. E teve um dia que a Poema não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ela foi lá e trincou o aluguel. Sabe o que é isso? Uma viúva cheia do Espírito Santo. Não seja dodói, não seja medroso, não seja tristinho. Seu Deus é poderoso para fazer obras grandiosas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Mas quando você anda com pessoas sem visão, com pessoas fracassadas, com pessoas que só vê problema ao redor, você começa a ficar como eles. Mas Caleb não era assim. Os homens que tinham ido dizem: não podemos atacar, o povo é forte demais. Verso 32, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Repete comigo: relatório negativo. Até que dia você vai ficar ouvindo relatório negativo? Eu tenho ouvido muito relatório negativo, e eu sento e falo: Deus, o que o Senhor pensa a respeito disso? Enquanto Ele não fala, eu não saio da onde eu estou perguntando. Mas assim que Ele responde, eu vou lá sacudir esse negócio, porque boas novas de Jesus são palavras positivas da parte de Deus para o ser humano. Versículo 32 ainda. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Anak, diante de quem pareceríamos gafanhotos. Gente, você se sente gafanhoto perto de gente incrível? Eu estava num restaurante hoje, falando com o meu sócio. Nós temos uma loja de carro em Taubaté. De repente eu vi um político muito poderoso da cidade. Eu não sabia se ele lembrava de mim ou não, mas eu tenho uma palavra que pode mudar a vida dele. Eu sou pastor, pastores carregam isso. Então levantei e fui até lá. Tudo bem, como é que você está? E eu lá na minha cabecinha de ex-drogado assim, né? Será que ele lembra de mim? Será que ele sabe que eu sou o pastorzinho, coitadinho? Levantei e fui lá: tudo bem, como é que você está? Ele: você está aqui, mudou de volta?
Falei, não, estou até segunda. Domingo você prega em Taubaté, prego, vou lá. Às vezes você está pensando que as pessoas pensam algo de você, mas é você que inventou o que elas estão pensando, que você está pensando que elas pensam de você. Pode parecer confuso, mas eu sei que você entendeu. Porque normalmente eu não sou quem eu sou quem eu penso que você pensa que eu sou. Se eu chego perto de você e eu penso que você pensa que eu sou legal, eu já chego legal. Se eu chego perto de você e eu penso que você pensa que eu sou bravo, eu já chego sério. Então na verdade quase ninguém é o que é, mas a gente é o que a gente acha que as pessoas acham que a gente é. Parece confuso, mas é uma trava que vem sobre nós, para que a gente fique parado naquilo que a gente vê, nas más notícias que a gente ouve, ao redor de pessoas que só têm relatório fracassado. Vamos lá, alguém, diga aí, eu faço parte daqueles que vão tomar Canaã em nome de Jesus. Números 14, verso 1. Como que o povo respondeu? Pergunta para mim, como que o povo respondeu? Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ô gente, o povo sempre é o povo. Quero saber o que está acontecendo. Olha que relatório ruim. Moisés e Arão devia ter deixado nós. O povo é louco, gente. Jesus entrou no domingo de Ramos, todo mundo, Hosana, Hosana ao rei. Sexta-feira, crucifica, crucifica. Solta o Boulos, não solta o Barrabás. Gente, presta atenção. Vocês estão ouvindo coisa errada, tá vendo? Não fica prestando atenção na pregação. Todos os dias queixaram-se contra Moisés. Deixasse a gente no Egito. Gente, toda vez que você fala assim, se eu fosse do mundo, se eu ainda não fosse convertido, você nunca vai encarar uma luta real com a alegria do Senhor se você ficar pensando, quando eu era do mundo eu batia, quando eu era do mundo eu xingava, quando eu era do mundo eu matava. Quando você era do mundo, você era do diabo, caramba. Esquece tudo que você fazia quando você era do mundo. Você não é do mundo, você é da Nova Jerusalém Celestial. Você só não está pronto porque ela não desceu do céu ainda. Mas quando ela vier, nós receberemos corpo glorioso e estaremos com Ele para sempre lá nesse lugar. Diga aleluia. Versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para não deixar cair na espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Gente, aqui que nasce racha de igreja. Moisés é o líder da igreja que está indo para Canaã. Nasce um cara que fala, ele é louco, a visão dele é louca. Vamos arrumar um líder que faz a gente voltar lá para onde a gente vivia? Às vezes esse líder não é um cara que vai rachar a igreja. Às vezes esse líder é um número no WhatsApp que você não fala mais com ele faz tempo, mas anda com vontade de falar. Às vezes é um amigo que você não anda faz tempo, mas anda com vontade de ouvir. Lembra quando você veio para a igreja e queimou todos os CDs? Agora você tem as playlists tudo de volta do Spotify? Isso é flertar com o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Versículo 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará a nós, somente não seja rebelde contra o Senhor. Guarda essa frase. Você não vai vencer com luta, com guerra, com espada, com canhão, com exército maior, com mais dinheiro, com mais força, com mais intelecto. Você vai vencer obedecendo a Deus, e vai perder se for rebelde a Ele.
Vamos lá, alguém, gente, você vai obedecer e vai ser fiel a Deus, você vai vencer. Se você for desobediente e rebelde, você vai perder. Qual é a sua escolha hoje? 10 caras fracassados, de 10 tribos sem liderança, contra 2 caras posicionados, Josué e Caleb. Gente, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito, viram sinais, prodígios e maravilhas, e mar abrindo, e coluna de fogo, e nuvem de noite, e Deus guiando, e maná caindo do céu, e codornizes. Esses homens viram a roupa crescer nos seus corpos no deserto, mas esses homens todos morreram no deserto, e dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb pisaram na terra prometida. Você vai conhecer crentes que vão desviar, vai conhecer crentes que vão abandonar o caminho do Senhor, vai conhecer crentes que vão desanimar, vai conhecer crentes que vão parar, mas a Bíblia diz em Daniel 12 versículo 13: tu porém vai até o fim, porque Deus é com você. Não se desanime porque as pessoas estão desanimando com o Evangelho. Não se desanime porque as pessoas estão escolhendo a falha ou o atalho. Não seja rebelde contra o Senhor, porque se o Senhor se agradar de nós, é certo que Ele nos dará a vitória. Vamos lá, Carral, Poema, Pinda, em nome de Jesus. Vocês estão na mesma frequência que eu estou? Eu estou queimando, irmão, com vontade de dar mortal de costas. Tenho até que arrumar minha calça que está quase caindo. Daqui a pouco eu ia ficar sem calça aqui, que eu estava aqui. Jesus, eu estou sentindo um foguinho aqui. Eu estou vendo uma pequena nuvem sobre esse lugar. Aleluia. Leandro, eu não estou entendendo a pregação. Somente não seja rebelde ao Senhor. Entendeu agora? Essa é a pregação para os TDAH. Somente não seja rebelde ao Senhor. Somente não seja rebelde ao Senhor. Minha esposa nunca vai esquecer essa pregação. Somente não seja rebelde ao Senhor. Olha, ele continua: e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Vamos lá, alguém, gente. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ô, gente, você quer abalar o inimigo, quer abalar o adversário, quer abalar os 7 montes? Olha com cara de quem tem fé. Deixa a pessoa olhar no seu olho e o demônio cair dela. E deixa eu te contar uma história. Às vezes você está meio fraco hoje, mas eu tenho certeza que a ocasião faz o cristão. Mais ou menos 24 anos atrás, provavelmente essa data, nós voltávamos de uma vigília, e quando entramos na casa da minha mãe e do meu pai, tinha uma mulher endemoniada, grávida, gestante, tinha tido neném de resguarda, e ela endemoniada, dando uns golpes igual o mestre Miyagi. Nenhuma mulher naquela condição física faria aquilo. Já era a prova que ela estava endemoniada, e ela ainda estava com uma voz assim: eu não vou sair. Aí eu olhei para assim. Por que vocês estão rindo, gente? Demônio tem voz assim. Se você já viu manifestar, toda mulher que tem voz fina começa a falar assim. A gente fala coisa séria e a igreja fica rindo. Isso que dá teu mineiro de pastor. Ele fica fazendo essas brincadeiras dele, agora você fica rindo. 17 caras tentando expulsar o demônio dela, gente. E o meu amigo estava atrás da porta, assim, ó, só olhando o rolê. E a gente lá: sai dela em nome de Jesus, vai saindo agora. Do nada ela não aguentava mais, já estava meia hora ali, 1 hora a gente tentando expulsar. Eu vou sair, mas vou entrar na pessoa mais fraca que está aqui. Irmão, o
meu amigo que estava aqui, ele sai e grita um grito muito, muito mais alto que o dela: não vai entrar em ninguém nada, em nome de Jesus, vai embora! O diabo saiu. Aí a gente olhou para ele e falou: mano, que unção, cara, que é isso? Ele meio branco assim: sai fora, mano. Certeza que o diabo ia entrar em mim. Pequei a semana inteira, velho. Eu fui no monte para ver se eu voltava de volta para Jesus. Eu pequei a semana inteira, velho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Meu amigo hoje é pastor. Ele está aqui, essa brincadeira, não está aqui não. Não, só essa parte que é brincadeira. Ô gente, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião faz um homem ou uma mulher cheio da autoridade do Espírito Santo. Josué e Caleb se indignaram. A gente viu, a gente sabe que Deus quer dar para nós, mas olha esses fracassados, desses crentes que a gente anda. Ô gente, a gente tem GC nos Estados Unidos, e tem um GC lá que a galera quer ser os hebreus. Quem é os hebreus? Eles moram lá como se fosse o Egito, mas estão indocumentados, estão daquele jeitinho brasileiro, daí eles não conseguem viver como alguém que está bem no Egito. Eles falam: nós somos hebreus. E tem uma galera que adora falar em todo GC: a gente é hebreu, né? A gente está aqui, se Deus quiser, nós dura mais um mês, se o Trump não pegar. Gente, minha vontade é falar para eles: volta para o mar, oferenda. Como que vocês pensam um negócio desse? O cara, seu Deus é todo poderoso, dono do ouro e da prata, Ele é maravilhoso, porque para Ele nada é impossível. Mas quando o seu comportamento é medíocre, você vai ficar pensando como os 10 espias fracassados, mais 2 caras rasgaram as vestes, e esse rasgar as vestes tem que ser a sua luta. Sabe qual luta você tem que travar hoje? Não é porque você errou, não é porque você falhou, é porque você não quer errar, é porque você não quer falhar que você está lutando, é porque você não aceita o pecado que você está lutando, é porque você não aceita o erro que as pessoas querem fazer que você está lutando. Então a sua luta é a luta de quem vai vencer no nome de Jesus. É diferente essa luta. Está indignado porque seu filho está na droga? Luta mais ainda, mete o dedo na cara dele e fala: quando Jeová pegar você, garoto, você vai ser missionário nas nações no nome de Jesus. Faz igual a Cida Barreto, faz igual a minha mãe, cara. Cadê minha mãe? Agora está lá nos Estados Unidos. Falei: mãe, vem, tô com saudade de você aqui na sua casa. Ela: eu não vou voltar não. Minha mãe é Josué, meu pai é Caleb, entraram na terra prometida, não quer nem saber, não é, Érica? Tomaram posse da terra. Sabe como que eles chegaram lá? Não chegaram assim: ai, seu pai do Leandro. Já chegaram: vamos orar para você, vou no seu GC, vou na sua casa, vou comer bolo, pá, deita no colo, já ora pelas pessoas. A galera: nossa, desenrolado. Mas é crente, irmão. Crente de Catuçaba, crente de Redenção da Serra, crente de Pinda, crente dos Estados Unidos, é crente. Ele tem uma visão de Deus primeiro, ele crê no que Deus diz, e ele entra e toma a terra no nome de Jesus. Aleluia, gente. Queima mais um pouquinho, vai, vem alguém comigo. Não tenha medo, o povo da terra, porque nós os devoraremos. Olha, eu não devia falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Irmão, você que está orando muito, você, irmão, que está orando muito para casar, quando você chegar na sua lua de mel, quando Deus te der vitória, diga para o seu cônjuge: eu vou devorar você hoje. Diga. Porque não pode fazer isso antes, mas depois, irmão, tem que devorar. E você que já teve sua lua de mel já faz uns 15 anos, já faz uns 20 anos, já faz uns 30 anos, eu duvido você olhar para o seu cônjuge e falar baixo: vou devorar você. Posso ouvir um amém, gente? Versículo 10. Aconteceu o que alguns irmãos querem fazer comigo nesse exato segundo, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los.
Deve ter alguém bravo por causa da minha liberdade. Irmãos, a recompensa da honra e a dedicação de um vencedor precisa se tornar história e testemunho. Números, Josué agora, capítulo 14, versículo 6. Já morreu Moisés? Já morreu todo o povo na terra? Na travessia, não entrou na terra. Chegamos em Josué 14, verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quezeu, Jefoné. Ele disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Pô, imagina essa cena, velho. Imagina, Brisa, imagina isso, mineiro. Imagina, Pradão. Poema tem 17 anos, imagina a gente se encontrar daqui 40 anos, cara. Ô, cara, infelizmente 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não teremos atingido. Daqui 40 anos a gente encontrar você na 41ª, segunda Carral Conference. Imagina a gente se encontrar e falar: lembra daquela noite um pouquinho fria em Pinda, que o Senhor falou com a gente? Lembra a promessa que Deus deu para nós? Ou os caras se trombaram 40 anos depois, irmão. 40 anos de luta, 40 anos de batalha, 40 anos de fé, 40 anos de certeza. Deus disse, Deus irá fazer. Se consegue entender isso, cara? Verso 7. Eu tinha 40 anos. Se tem alguém aqui que se sente velho, eu tenho uma boa notícia para você. Olha isso. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Deus nos dê líderes com relatórios dignos de confiança, nos dê crentes com relatórios dignos de confiança, nos dê, Deus, porque esses são os homens mais valiosos da congregação Carral. Eu dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Porém, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Irmãos, é muito bom chorar por fidelidade. Se tem um choro que você devia ter, é o choro de amar, é o choro de fidelidade, é o choro de lealdade, é o choro de batalhar a luta de Cristo. Não é o choro porque você errou, não é o choro porque você falhou, mas é o choro porque você é fiel, porque você é leal. Pensa no choro que faz mais bem para o coração do que o sorriso. Diga aleluia. Versículo 9: por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa: não é todo mundo que está me ouvindo que vai vencer, e isso dói em quem vence. Se você diz que você é ferido, é porque você é dodói. Mas se você diz que você é quebrado, é porque você não é dodói. Todo homem quebrado e quebrantado, ele não é dodói, ele sabe que Deus quebra e faz de novo os seus vasos. Mas toda pessoa dodói é ferida. Os feridinhos ficaram com medo do trabalho que ia dar assumir aquela terra, então eles puxaram o carro. Mas Moisés, a boca de Deus, olha para Josué e olha para Calebe: o povo não vai ver, mas você vai ver. A gente tem uma ministra de adoração em São Paulo, como é o nome dela?
Cara, eu nunca vou esquecer esse dia. A Nay é uma menina crente. E um dia ela namorou e ela engravidou. E a igreja ficou doida. E a menina saiu errante e ela se desviou. Eu estava pregando em Mogi das Cruzes. No final daquele culto veio ela chorando, com o neném no colo. E ela tinha uma nota de R$5 na mão, toda amassada, molhada de lágrima. E ela suspirava e chorava e fazia assim: Lê, hoje Deus falou que eu sou família com vocês, será que vocês me aceitam? E está aqui uma semente para selar. Gente de Deus, que vontade de não pegar aquela semente, mas matar aquela semente traria colheita para ela. Aquela semente não mudou minha vida, mas mudou a vida dela. Nesse exato momento, ela é casada, ela tem mais filhos, ela tem um bom marido, e é uma das líderes de adoração escondidas da nossa igreja, mas que carrega uma unção muito forte. Eu olhei no olho dela, eu vi o que Moisés viu para Caleb e Josué. Existem crentes que frequentam uma conferência, mas existe alguém que está acontecendo uma conferência dentro dele nesse exato momento. Existe fogo de Deus dentro dele, e essa palavra não é normal sobre a vida dele, é uma palavra que está mudando a vida dele. Esse crente nunca mais será o mesmo, e daqui 40 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos, você verá sinais dessas colheitas poderosas que estão acontecendo, nas sementes que estão caindo em pessoas aqui essa noite. Eu vejo a Nay, cara, eu choro. Eu nunca disse isso para ela, mas eu estou falando isso dela, honrando ela na presença de toda a igreja. Versículo 10, eu quero que seja uma herança para você. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, com 85 anos de idade. Verso 11. E ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Vamos lá, igreja. Quando você tiver lutado por 45 anos, você vai olhar para você e vai falar: eu estou igualzinho do dia que eu aceitei Jesus. Irmão, Leandro, por que você está assim? Porque eu pedalava em Tremembé, irmão, Pinda. Eu ia me drogar lá na Piracuama. Eu andava por essa cidade com drogas, fugindo da polícia como se a polícia fosse errada, e eles tentando guardar a cidade dos delinquentes que nem eu. Mas um dia eu aceitei Jesus, e uma senhora que nem sabia falar português direito, ela disse: filho, Jesus vai levar você para os Estados Unidos, e Ele vai usar você na face dessa terra. E nessa noite, pregando aqui 25 anos depois, eu sinto o mesmo fogo cerrado no meu coração que eu senti no dia que aquela profetisa do Senhor se levantou para falar comigo. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Irmãos, se você sabe que o guarda de Israel não dorme, dorme você. Se você sabe que o guarda de Israel não perde uma batalha, descansa você. Se você sabe que ele não precisa de um grandioso exército, porque ele disse para Gideão: 32 mil é muita gente, você vai ganhar fácil. Está jogando o joguinho no easy, muda o joguinho para o médium. Foi embora. 10 mil caras foram embora. Não. Gideão, nível médio está muito ainda.
Tá muito fácil para você, vai vencer assim, é fácil. Vamos pôr no nível hard, filho. Quem beber a água igual cachorrinho lambendo o chão assim, ó, com estilo de adoração, não quero nem saber de vigiar minhas batalhas, não quero nem saber do jogo do tigrinho, não quero nem saber eu só quero aqui, ó, como um cão que lambe a mão do dono, eles lambiam o rio de Deus. Todos os homens que tiver daquele jeito ali, são os escolhidos, eles são aqueles que se jogam. Bom, Gideão, você tinha 32 mil soldados, ia ganhar fácil essa batalha, mas eu quero que você ganhe só com 300. E tem mais, solte as armas, solte as arminhas agora. Eu quero 100 com um potinho, eu quero outros com umas tochinhas, eu quero também alguns com umas cornetinhas. Mas o que é isso? Arraiada, poema, pinda? Não é assim que os crentes lutam as guerras. Como? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, mas assim, desse jeito, não vai fazer jejum de Daniel, não vai levar a espada do gigante, não vai levar as pedrinhas de Davi. Eu não vou não, mano. Cadê eles? Estão ouvindo sua oração? Cadê o Moisés? Cadê o Daniel? Chegou a sua vez, irmão, por isso que eles não estão aqui. Chegou a sua hora, por isso que eles não estão aqui. Cadê o Spurgeon? Cadê? Cadê os fundadores das igrejas tradicionais, os ícones? Amanhã não tem o Ellison, não tem Leandro. Você que é mais jovem que a gente vai estar aí ainda. E aí? E aí que chegou a sua vez. E do mesmo jeito que você está queimando aqui hoje, você tem que queimar por 45 anos. Queima mesmo e permanece queimando na presença. E o pior, gente, ó como é que eles venceram. Tinha que dar um gritinho. E não era de legendários não, a Ru. Era por Gideão e pelo Senhor. Imagina você gritando, pelo Hélice e pelo Jeová. Hélice, Janete e Jeová. A pinda desmorona toda. E você vence. Sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra. Sem a força do braço e sem armas, porque do Senhor é a guerra. Sem advogados ou médicos, porque do Senhor é a guerra. Sem um exército forte e sem lanças, porque do Senhor é a guerra. Ei, do Senhor é a batalha. De que lado você está? Você é aliado do Senhor ou é inimigo? Não tem campo neutro. Ou você está botando o Satanás para correr, ou ele está te colocando para correr. No nome de Jesus, fica de pé para parecer que está acabando e diga aleluia. E diga obrigado, Jesus, por essa palavra. Irmão, eu não tinha essa palavra. Eu só abri meu computador aqui e falei, qual que é, Jesus? Aí ele falou, essa aqui. Eu não sei quem é você e eu não sei que luta você tem, mas eu sei que é com você essa pregação. Não chora mais não. Não desanima mais não. Se for chorar, chore de emoção. Chore porque você está sendo renovado essa noite. Você se lembra a explosão de paixão? Fecha os teus olhos que veio sobre o seu coração quando você conheceu Jesus. Ele está aqui essa noite renovando isso dentro de você. Renovando isso dentro de você. Lembra as promessas? Lembra as profecias? Lembra as palavras proféticas do que o Senhor já disse para você? Lembra as palavras proféticas? Lembra Brisa, Felipinho? Lembra? Vocês lembram as palavras proféticas lembra quando você anotava o que Deus dizia? Lembra os caderninhos de palavra que você lembra? Lembra da sua mãe orando para você e profetizando sobre a sua vida? Lembra do seu pai?
Deus é Deus que não se esquece. E Deus é Deus que está renovando isso hoje na vida de pessoas aqui. Vamos lá, alguém, gente, responda ao Espírito Santo. Eu sei que é muito forte, é muito impactante. Cara, eu estou pregando com o grito do meu espírito, pregando algo que não é meu, mas que eu sinto. Palavra que não é minha, mas porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos dou. Não olhe para o relatório dos fracassados, mas olhe para o relatório dos homens de visão. Não olhe para o relatório dos vacilões, olhe para o relatório dos campeões do nome de Jesus a partir dessa noite. Cada solução do Espírito de Deus tem 10 avacalhação de homens dizendo que não vai dar. O Senhor está aqui dizendo: eu tenho uma obra grande sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as minhas promessas da sua vida, diz o Senhor, sobre minhas promessas da sua vida. Simplesmente entra na terra e espie, entra na próxima estação e dá uma olhadinha. Deus está só nos deixando ver a próxima estação ali na frente. Olha a estação, fique 40 dias numa aprovação olhando cada coisa, cada detalhe, mas olhe, porque Deus quer te dar algo. Começa a rasgar o seu coração diante de Jesus enquanto o Poema Music ministra essa adoração. Começa a falar com Ele agora. Nesse exato momento Moisés está enviando Josué e Caleb. Então não é mais com Moisés que você fala, é agora você, Josué e Caleb. Ou você é um dos 10? Você é Josué, você é Caleb ou é um dos 10? Quem é você essa noite? Vamos lá, igreja.